Atotô, meus irmãos, atotô, minhas irmãs, quando a palha da costa se move em silêncio, quando o chão parece falar mais alto que a boca dos homens, quando a dor bate à porta e a alma pergunta, por que comigo? É sinal de que estamos diante de uma força muito antiga, muito séria e profundamente misericordiosa. Obaluayê, hoje vamos entrar com respeito nesse mistério. Não com medo vazio, mas com reverência. Porque Obaluayê não é apenas o Senhor da doença, ele é o Senhor da cura. Não é apenas o Senhor da morte, ele é o Senhor da transformação. Ele é a terra que recebe, a terra que guarda, a terra que cura e a terra que devolve vida. Obaluayê também é conhecido em muitas casas como Ómulo, Chapanã, Babaluayê e em algumas tradições também se encontra a forma Abaluayê. Cada nome abre uma porta de compreensão. Obaluayê pode ser entendido como o Senhor dono da terra. Ómulo como filho do Senhor. Só nesses nomes já existe uma lição. Diante dele, a cabeça baixa não é humilhação, é sabedoria. A saudação é atotô. E atotô quer dizer silêncio, respeito. Não é um silêncio de abandono, é o silêncio de quem reconhece que certos mistérios não se gritam, se reverenciam. Obaluayê é filho de Oxalá com Nanã. Nanã, senhora antiga das águas paradas, da lama primordial, dos portais profundos da existência. Oxalá, pai maior, princípio de paz, criação e luz. Mas a caminhada de Obaluayê, como toda grande força sagrada, também passa pela dor. Conta-se que nasceu com o corpo marcado por chagas, deformidades e sofrimento. Foi deixado numa gruta próxima ao mar, e ali entra o amor de Imanjá, mãe das cabeças, senhora das águas salgadas, que o acolheu e o criou como filho. Vejam bem, uma divindade rejeitada pela aparência, acolhida pelo amor e transformada em Senhor da cura. Isso ensina muito sobre os caminhos da vida. Há dores que o mundo despreza porque não sabe olhar. Há pessoas que carregam marcas no corpo, na alma, na memória e acabam sendo empurradas para a margem. Obaluayê olha justamente para essas pessoas. Ele conhece a ferida por dentro. Ele conhece o isolamento, a febre, a vergonha, o abandono. Por isso sua misericórdia é tão profunda. Ele não cura de longe, ele cura porque compreende. Ele cura porque atravessou o mistério da dor e dominou o segredo da transformação. Obaluayê é uma força ligada às tradições antigas do Daomé, assim como Nanã. São mistérios de muita antiguidade, de uma seriedade que não se confunde com frieza. Nas vibrações desses orixás, sentimos uma energia mais contemplativa, mais profunda, mais reservada. Não é a alegria expansiva de alguns orixás guerreiros ou dançantes. É uma força de chão, de tempo, de ancestralidade. É a energia que lembra ao ser humano que tudo passa pela terra, o nascimento, o alimento, o corpo, a doença, a cura e o retorno. Durante muito tempo, Obaluayê foi temido como o senhor das epidemias, da varíola, das doenças contagiosas, das marcas na pele, das febres e dos males que se espalhavam pelas comunidades. Em momentos de grande enfermidade, os povos se voltavam a ele pedindo proteção, apaziguamento e cura. Mas é preciso entender, Obaluayê não é crueldade. Obaluayê é lei, é purificação, é transformação. Ele mostra que aquilo que está em desequilíbrio precisa ser tratado. Às vezes no corpo, às vezes na mente, às vezes na família, às vezes na sociedade inteira. E aqui vai uma palavra importante. Fé não substitui responsabilidade. Quem está doente deve buscar tratamento médico, cuidado, remédio, orientação. A espiritualidade caminha junto com a responsabilidade humana. Obaluayê rege casas de saúde, hospitais, postos de atendimento, clínicas, necrotérios e cemitérios. Onde existe dor, ele está. Onde existe sofrimento, ele está. Onde existe alguém precisando de amparo, ele está. E muitas vezes a bênção de Obaluayê chega pelas mãos de um enfermeiro, pela atenção de uma médica, pela paciência de um cuidador, pela caridade de alguém que não abandona. O poder maior de Obaluayê é a transmutação. Essa palavra é forte. Transmutar é mudar a natureza de algo. É transformar ferida em aprendizado, dor em compaixão, medo em respeito, fim em recomeço. Por isso ele está ligado à vida e à morte. Ele atua nos mistérios da passagem, no desligamento do corpo físico e também nos mistérios do retorno à vida pela reencarnação. Obaluayê é morte, sim, mas é também vida. É o ponto em que uma forma termina para que outra possa nascer. Quando falamos que Obaluayê é terra, não falamos apenas da terra fértil e florida. Falamos também da terra dura, quente, seca, difícil, aquela que parece incapaz de gerar vida. E mesmo ali, sob o calor da febre, sob o peso da enfermidade, sob a aridez da existência, Obaluayê faz brotar um caminho. Ele ensina que a cura nem sempre é voltar a ser como antes. Às vezes, cura é nascer diferente. Às vezes, cura é aceitar uma nova fase.
Às vezes, cura é abandonar aquilo que nos adoecia. A imagem de Obaluaê coberto pela palha da costa é uma das mais marcantes da nossa tradição. Ele se apresenta oculto, coberto, silencioso. A palha não é fantasia, é fundamento, é proteção. Em algumas histórias, Iemanjá teria preparado essa roupa para esconder as chagas do filho e protegê-lo do olhar cruel do mundo. Em outras, a palha guarda os olhos de quem o vê, porque sua energia seria tão intensa, tão luminosa e poderosa, que o olhar humano não suportaria encará-lo diretamente. O que está oculto em Obaluaê não é fraqueza, é mistério. Seu instrumento é o xaxará, um cetro feito de palha da costa, muitas vezes adornado com búzios. O xaxará varre, recolhe, movimenta e purifica. Quando a força de Obaluaê passa, ela pode levantar aquilo que estava escondido. Pode trazer à tona a causa profunda da dor. Pode mexer no que ninguém queria olhar, mas mexe para curar, como uma ferida que precisa ser limpa antes de fechar. A presença de Obaluaê pode incomodar, mas esse incômodo é caminho de libertação. Existe uma história muito bonita que fala de Omulo chegando a uma aldeia onde havia festa de orixás. Por causa de sua aparência marcada, ele ficou do lado de fora, olhando pelas frestas, sem coragem de entrar. Ogum percebeu sua angústia e o cobriu com uma roupa de palha, convidando-o para participar. Mesmo assim, ninguém se aproximava. Omulo estava ali, mas continuava sozinho no meio da festa. Quantas vezes alguém está cercado de gente, mas profundamente só? Quantas vezes a aparência, a doença, a diferença ou a dor afastam os outros? Então Yansan, senhora dos ventos, viu aquilo. Yansan não viu apenas a palha, ela viu a dor. Aproximou-se de Omolo e soprou suas vestes. O vento levantou a palha e as feridas se transformaram numa chuva de pipocas brancas pelo barracão. Aquilo que era chaga virou flor de cura. Aquilo que era vergonha virou beleza. Aquilo que era isolamento virou revelação. Omolo, antes rejeitado, mostrou-se jovem, luminoso, encantador. E assim aprendemos. Quando o vento certo sopra sobre nossa dor, até a ferida pode se transformar em bênção. Por isso a pipoca é tão associada ao Obaluaê. Na linguagem sagrada, ela lembra a transformação. O milho duro, fechado, submetido ao calor, se abre em branco. É dor, pressão e fogo se tornando leveza. É uma pequena lição da natureza. Aquilo que parece rígido pode florescer quando passa pelo processo certo. Nas obrigações e rituais, a pipoca pode aparecer como elemento de limpeza, cura e descarrego, sempre dentro do fundamento de cada casa, com orientação espiritual adequada. Outra história conta que Obaluaê, já rapaz, saiu pelo mundo em busca de trabalho e acolhimento. Vestido com simplicidade, pediu oportunidade, pediu ajuda, mas foi ignorado. Passou fome, adoeceu, entrou na mata, viveu com um cão e com as serpentes da terra. Quando pensava que morreria, recebeu a cura de Olorum. E agradecido, passou a caminhar pelas aldeias curando enfermos e vencendo epidemias. Essa história traz uma lição dura. Quem nega socorro ao sofredor se afasta da própria cura. Quem acolhe o ferido, acolhe uma força sagrada. Obaluaê também está ligado aos eguns, aos espíritos dos mortos, aos mistérios da calunga e aos caminhos do além. Pela ligação com Nanã, traz o domínio profundo dos ancestrais e dos portais da morte. Pela ligação com Iemanjá, traz também a guarda, o acolhimento e a condução. Em algumas tradições, fala-se de sua autoridade sobre os mistérios espirituais mais densos, diante dos quais muitas entidades se calam. Por isso, não se brinca com Obaluaê, não se chama sua força por vaidade, não se promete a ele o que não se pode cumprir. Na Umbanda, quando falamos de Obaluaê, falamos de uma linha de cura profunda, sua vibração ampara os enfermos, os pobres, os humildes, os esquecidos, os mutilados, os que sofrem no corpo e na mente. Ele é padroeiro dos que carregam dores que nem sempre aparecem. A ansiedade, a agonia, a coceira, a febre, o mal-estar, o peso no corpo, o incômodo sem nome. Tudo isso, espiritualmente, pode nos lembrar a presença dessa força que chama para purificação, cuidado e transformação. Mas atenção, Obaluaê não deve ser reduzido à doença. Seria pouco demais. Ele é também prosperidade, saúde, recomeço, resistência e misericórdia. Ele é aquele que mostra que a vida pode continuar depois da grande queda. É aquele que ensina que uma pessoa não é apenas sua dor,
Uma pessoa não é apenas sua cicatriz. Uma pessoa não é apenas aquilo que os outros disseram dela. Obaluaê olha para o ser inteiro. O corpo, a alma, a história, a sombra e a luz. Se esta mensagem está tocando seu coração, deixe nos comentários uma saudação a Totô Obaluaê. Compartilhe também sua experiência de fé, de cura, de superação, sempre com respeito. E se este caminho de conhecimento espiritual ajuda você, inscreva-se no canal e caminhe conosco. Porque quando aprendemos sobre os orixás com amor e responsabilidade, a nossa fé ganha raiz, ganha chão e ganha direção. Agora vamos falar um pouco dos filhos e filhas de Obaluaê. É claro que ninguém deve ser colocado numa caixinha. Cada cabeça é um universo, cada ori tem sua caminhada e a coroa espiritual de uma pessoa precisa ser compreendida com cuidado. Mas existem traços que muitas vezes aparecem naqueles que carregam essa vibração. Discrição, seriedade, cautela, resistência, profundidade. São pessoas que podem estar presentes sem chamar atenção, observando tudo, sentindo muito e falando pouco. Os filhos de Obaluaê tendem a ser perseverantes. Gostam de planos a longo prazo, de estabilidade, de construir com as próprias mãos. Muitas vezes não aceitam mudanças com facilidade porque sabem o preço de recomeçar. Podem parecer secos, diretos, até duros. Mas por trás dessa aparência, há uma alma que conhece o valor da lealdade. Não costumam gostar de fofoca, não falam facilmente pelas costas. E quando se sentem feridos, podem se recolher num silêncio que pesa mais do que qualquer palavra. Em equilíbrio, são responsáveis, generosos, trabalhadores, capazes de grande caridade. Gostam de aliviar a dor dos outros, talvez porque conheçam a própria. Em desequilíbrio, podem cair na amargura, na morbidez, na intolerância, no isolamento exagerado, na vaidade escondida atrás da austeridade. A lição para esses filhos é aprender que força não precisa ser solidão, que profundidade não precisa ser tristeza, que carregar a dor do mundo não significa recusar a alegria que Olorum também oferece. Do sincretismo, Obaluaê é lembrado com São Roque e São Lázaro, santos associados à enfermidade, à cura, à pobreza, à proteção dos doentes e à superação do sofrimento. Em muitas casas, suas datas de culto são 16 de agosto e 17 de dezembro. Seu dia da semana costuma ser a segunda-feira, ligada às almas. Suas cores podem ser preto e branco, e em algumas tradições lilás ou violeta. Seu elemento é a terra. Seu número em muitas casas é o 3. Seu astro é Saturno, planeta do tempo, do limite, da responsabilidade e da maturidade espiritual. Entre seus elementos de força, encontramos pedras como obsidiana e ônix, bebidas como água mineral, café e vinho tinto, e comidas votivas que podem incluir feijão preto, pipoca, amendoim torrado e pilado. Frutas como abacaxi, laranja, maracujá e uva preta também aparecem em alguns fundamentos. Flores como crisântemos brancos e dálias escuras podem ser oferecidas conforme a tradição da casa. Ervas como eucalipto, guiné, alfazema, manjericão roxo, velame, erva de bicho, cordão de frade e outras são lembradas em trabalhos de limpeza e cura. Mas cada coisa tem seu momento, sua licença e seu fundamento. Locais como cemitérios, grutas e praias podem estar ligados a oferendas para Obaluaê, dependendo da orientação espiritual. Mas aqui é preciso maturidade. Oferenda não é descarte, não é sujeira, não é exagero. A natureza é sagrada. O cemitério é lugar de respeito. A praia é morada de forças divinas. Toda entrega deve ser feita com consciência, sem poluir, sem ferir animais, sem desrespeitar a lei e sem confundir fé com irresponsabilidade. Orixá não precisa de desordem. Orixá se louva com respeito. E quando alguém pergunta como me aproximar de Obaluaê, eu respondo com simplicidade. Comece pelo silêncio. Comece pela humildade. Acenda uma vela conforme a orientação da sua casa. Faça uma prece sincera. Peça cura para o corpo, para a mente e para a alma. Mas também faça sua parte. Cuide da saúde, perdoe o que puder, abandone hábitos que adoecem. Procure ajuda quando necessário, seja caridoso com quem sofre. Obaluaê escuta quem pede com respeito, mas também observa quem age com verdade. Podemos elevar o pensamento agora, com respeito, a Totô, meu pai Obaluaê, Senhor da terra, Senhor da cura, Senhor das transformações profundas. Cubra-nos com sua palha sagrada, não para esconder nossas dores, mas para protegê-las enquanto cicatrizam.
Varra com seu xaxará as doenças do corpo, as angústias da mente, os pesos da alma e as sombras do caminho. Que toda ferida encontre cuidado, que todo sofrimento encontre sentido, que toda queda encontre recomeço. Atotô, Senhor dono da terra. Atotô, Pai da misericórdia. Obaluaê nos ensina que ninguém deve ser desprezado por estar ferido. Ensina que o corpo marcado pode guardar uma luz imensa. Ensina que a doença não define a alma. Ensina que a morte não é fim absoluto, mas passagem, transformação, mudança de estado. Ensina que a cura exige respeito ao tempo, à terra, ao silêncio e ao processo. Numa sociedade que quer tudo rápido, Obaluaê nos lembra: a verdadeira cura é profunda, e o profundo não se apressa. Que cada pessoa que esteja sofrendo receba amparo, que cada casa em luto receba consolo, que cada enfermo encontre tratamento, acolhimento e esperança, que cada coração endurecido aprenda compaixão, que cada filho de fé compreenda que Atotô não é medo, é reverência. Diante de Obaluaê, nós silenciamos para ouvir a terra. E quando a terra fala, ela diz: tudo se transforma. A dor também, a vida também, nós também. Atotô, Obaluaê, Atotô, meu Pai, que sua bênção cubra nossos caminhos, que sua palha proteja nossas fragilidades, que sua força transforme nossas dores em sabedoria. Caminhem em paz, meus irmãos e minhas irmãs, e lembrem-se: onde houver sofrimento, que haja caridade. Onde houver doença, que haja cuidado. Onde houver medo, que haja fé. Onde houver fim, que Obaluaê nos ensine a reconhecer o começo escondido. Atotô,